Em 1901, mergulhadores de esponjas encontraram nos destroços de um navio grego, no fundo do mar Egeu, um pedaço de bronze corroído do tamanho de um livro. Ninguém deu muita bola. Levou 70 anos, raio-x e tomografia para descobrir a verdade. Aquele bloco enferrujado era uma máquina. Um computador astronômico com dezenas de engrenagens de precisão, construído há mais de 2000 anos. Não deveria existir. E existe. Este é o Arquivo Mistério, a máquina de Anticitera. O objeto que a ciência chama de primeiro computador da história e que estava 1000 anos à frente de tudo que a humanidade construiria depois. Hoje eu separo o que a ciência já provou e é muita coisa do que ainda é enigma. Abre o arquivo comigo. Primeiro, o achado. Em 1900, pescadores de esponjas se abrigaram de uma tempestade perto da ilhinha de Anticitera, no sul da Grécia. Mergulhando, encontraram um naufrágio romano cheio de tesouros, estátuas de bronze, joias, moedas. E, no meio da carga, aquele caroço de bronze e madeira apodrecida que quase foi ignorado. Datado depois entre 260 a.C. Por décadas, ninguém entendeu o que era. O bronze estava fundido pela corrosão de 2000 anos no mar. Só que dava para ver, na superfície, uma coisa perturbadora: engrenagens. Dentes minúsculos da roda dentada, encaixados. Engrenagens de precisão não deveriam existir na Grécia Antiga. Essa tecnologia, até então, só aparece de novo mais de 1000 anos depois, na Europa medieval. A virada veio com a tecnologia moderna. Nos anos 1970 e principalmente nos anos 2000, cientistas usaram raio-x e tomografia computadorizada de alta resolução para ver dentro do bloco sem quebrá-lo. E o que apareceu tirou fôlego. Pelo menos 30 engrenagens de bronze interligadas, com dentes cortados um a um, no mecanismo mais complexo que qualquer relógio dos 1000 anos seguintes. E aí a ciência conseguiu responder a pergunta principal: para que servia? A máquina de Anticitera era uma calculadora astronômica. Você girava uma manivela na lateral e os ponteiros na frente e atrás mostravam a posição do Sol e da Lua no céu, a fase da Lua e o movimento dos planetas conhecidos. Era um planetário de bolso, de bronze, movido à mão. Mas ela ia muito além disso. O mecanismo previa eclipses do Sol e da Lua, com anos de antecedência, marcados numa espiral na parte de trás. Acompanhava o calendário grego, mostrava em que fase o ciclo de 19 anos da Lua estava, e até marcava a data dos Jogos Olímpicos e outros festivais pan-helênicos. Uma única máquina, calculando o céu e o calendário ao mesmo tempo. Para você sentir o tamanho disso, reconstruir a matemática da máquina exige entender que os gregos modelaram até as irregularidades da órbita da Lua, o fato de ela acelerar e desacelerar no céu. Eles resolveram isso com um par de engrenagens montadas fora de centro, uma girando sobre a outra, criando uma velocidade variável. É uma solução de engenharia genial que a Europa só redescobriria a passos lentos, séculos e séculos depois. E aqui mora o verdadeiro mistério, o que a ciência não responde. Como esse conhecimento se perdeu? Um objeto desse nível não nasce sozinho. Ele é o resultado de uma tradição, gerações de artesãos e astrônomos aperfeiçoando a técnica. Tinha que existir uma linhagem de máquinas antes dela e provavelmente outras depois. E, no entanto, não sobrou quase nada. É como achar um jato no meio da Idade da Pedra e não achar mais nenhum. As hipóteses sobre quem construiu apontam para nomes fortes. A máquina pode estar ligada à escola de Arquimedes, o maior gênio da engenharia antiga, morto poucas décadas antes. Fontes romanas descrevem que ele teria feito globos mecânicos que imitavam o céu. Ou a ilha de Rhodes, um grande centro de astronomia da época, onde viveu Hiparco, o astrônomo cujas teorias sobre a Lua batem com a matemática da máquina. O que se perdeu junto foi o pior. A máquina não era um enfeite, era usada. Provavelmente ensinava astronomia,
ajudava a marcar festivais religiosos, talvez auxiliava na navegação. Era ciência aplicada. E quando o mundo antigo entrou em colapso, essa engenharia de precisão sumiu tão completamente que, por mais de 1000 anos, a humanidade nem imaginou que ela um dia tinha existido. Vale enfrentar a lenda. Não, a máquina de Anticitera não é tecnologia alienígena, nem prova de civilização perdida mágica. É o oposto disso. É a prova de que os gregos antigos eram muito mais avançados em engenharia mecânica do que a gente ensinava. Acreditar alienígenas é roubar o mérito de artesãos humanos que, com bronze e paciência, calcularam o cosmos. O mistério não é quem os ajudou. É como perdemos o que eles sabiam. O placar dos fatos. Confirmado. A máquina é real, datada de mais de 2000 anos, e tem pelo menos 30 engrenagens de bronze de precisão. Era uma calculadora astronômica que mostrava Sol, Lua, fases, planetas e previa eclipses, e modelava até as irregularidades da órbita lunar. Nada disso é especulação. Está tomografado, reconstruído e publicado. Ainda em aberto. Quem exatamente a construiu, onde e quantas outras existiram. E, acima de tudo, por que uma tecnologia tão sofisticada não deixou herdeiros como o conhecimento para fazê-la evaporou do mundo por 1000 anos. Cada fragmento novo estudado ainda revela letras e escalas escondidas. A máquina continua entregando segredos mais de um século depois de sair do mar. Meu veredito para este arquivo. A máquina de Anticitera é o lembrete mais brutal de que a gente subestima os antigos. Não é mágica, não é alienígena. É bronze, matemática e genialidade humana, 1000 anos adiantada. E o mistério mais arrepiante não é como a fizeram. É pensar em tudo que a humanidade já sabia e esqueceu. Quantos outros primeiros computadores viraram poeira no fundo do mar, sem ninguém para tomografar? Vale se demorar num detalhe que arrepia. A máquina tinha um manual. Nas placas de bronze, os gregos gravaram um texto explicativo com milhares de letras minúsculas, descrevendo o que cada mostrador fazia e como ler os planetas. É praticamente o modo de usar de um computador, escrito à mão 2000 anos atrás. Boa parte desse texto só foi lida agora, com tomografia, decifrando instruções que ninguém lia desde a Grécia Antiga. E a reconstrução mais impressionante é recente. Em 2021, uma equipe da University College London remontou digitalmente todo o mostrador da frente, o cosmos da máquina, e mostrou como ela exibia os 5 planetas conhecidos, o Sol e a Lua girando em anéis concêntricos. O modelo bateu com as inscrições e com os fragmentos. Pela primeira vez em 2 milênios, dava para ver a máquina ligada de novo, mesmo que só na tela. Tem também uma pista histórica que muita gente ignora. Os romanos sabiam que máquinas assim existiam. O escritor Cícero, no 1º século a.C., descreveu um instrumento de bronze feito por Arquimedes que reproduzia o movimento do Sol, da Lua e dos planetas. Por séculos, acharam que era exagero literario. A máquina de Anticitera provou que Cícero estava dizendo a verdade. Aquilo existia mesmo. Para dimensionar o abismo tecnológico, o nível de engrenagem da máquina de Anticitera só reaparece na Europa por volta do século XIV, com os primeiros relógios astronômicos das catedrais. São 1400 anos de diferença. É como se a humanidade tivesse inventado algo, esquecido completamente, e precisado reinventar do zero mais de 1 milênio depois. O buraco no meio dessa linha do tempo é o verdadeiro mistério. E o naufrágio ainda guarda segredos. O navio de Anticitera era enorme e carregava um tesouro, estátuas de bronze e mármore, vidros, joias, indo provavelmente para Roma. Expedições recentes, inclusive com robôs submarinos, ainda acham peças novas por lá. A pergunta que fica: se aquele navio afundou com uma dessas máquinas a bordo, quantos outros navios, quantas outras máquinas estão até hoje no fundo do Mediterrâneo, esperando? E você? Acha que existiram outras máquinas como essa, perdidas para sempre?
E quem você aposta que foi o gênio por trás dela? A escola de Arquimedes, Hiparco ou alguém cujo nome nunca vamos saber? Deixa teu veredito nos comentários. Se inscreve e ativa o sininho. Um mistério novo todo dia e um arquivo completo toda semana. O arquivo nunca fecha de verdade.